A Epístola segundo São Paulo a Tito 2, 11 e 15. Caríssimos, manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens. Ensinou-lhes que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda na glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo digno de aceitação, cheio de zelo pelas boas obras. Diz e exorta estas coisas em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho segundo São Lucas 2:21. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Pode sentar-se, meus irmãos, por favor. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, em nome da família Beata e Maria Virgem, transmito os nossos votos de um novo ano cheio de paz e de renovação espiritual. Estamos celebrando a circuncisão de Jesus nesta data da oitava do Natal. A circuncisão era, na antiga lei, um sacramento. Era a primeira observância legal que Deus Onipotente exigia do povo por ele escolhido dentre de todas as nações da terra para ser o depositário de suas verdades reveladas. Formava este povo os descendentes de Abraão, a quem Deus deu a circuncisão séculos antes de Moisés receber os mandamentos no Monte Sinai. Precisava desse sinal sensível para distinguir o povo de Deus do resto dos homens, porque eram pagãos. A lei da circuncisão continuou até a morte de Nosso Senhor. Por isso, tendo Nosso Senhor nascido debaixo da lei antiga, ele se submeteu àquela prática da lei antiga. Depois Nosso Senhor vem substituir a circuncisão pelo santo batismo.
A circuncisão era para os hebreus tão importante como o batismo para os cristãos. Muitos santos padres afirmam que era apagado o pecado original na alma dos circuncidados. Então, realmente, era um socorro muito grande da parte de Deus. O pai da criança, então, é que executava essa circuncisão. A criança do sexo masculino era submetido a uma operação bem dolorosa, onde se cortava o órgão genitor masculino da criança. E essa marca ficava indelével, essa marca da circuncisão. Então era muito dolorosa essa circuncisão. E muitas crianças mesmo morriam de infecção após essa circuncisão. Nosso Senhor, então, quis submeter à lei antiga, porque Ele é o modelo de todo homem que quer se salvar, que quer ser santo. Então, em tudo, Ele procura nos dar exemplo, em todos os pontos. A festa de hoje é para nós de grandíssima importância. E ela coincide com o primeiro dia do ano, data em que os pagãos comemoravam, mas com atos de idolatria e de luxúria, como é próprio entre os pagãos. E desde os primeiros séculos que os cristãos foram incentivados a comemorar essa data de uma forma cristianizada. Isso já Santo Agostinho, num sermão, no dia de hoje, ele falava da necessidade que os cristãos tinham em viver, em comemorar aquela data de uma forma cristã. Em 567, no segundo concílio de Tours, já era referida essa celebração, e fala o concílio também nas ladainhas que eram rezadas durante esse período, porque primitivamente essa cerimônia era feita em um tom mais de penitencial. Tinha as ladainhas, na verdade, era um trido mesmo que se fazia de penitência, de orações, sem deixar também de haver a Santa Missa.
porque os cristãos novos eram bem tentados a voltar a praticar aqueles atos pagãos. Então, por isso, essa festa de hoje é importantíssima para os cristãos. E, na atualidade, esses costumes pagãos, essas práticas pagãs se desenvolvem cada vez mais, tomam força cada vez mais. Mas não deixará de haver os cristãos que entendem bem a sua obrigação e procuram comemorar esta festa de uma forma digna do verdadeiro cristão. Quem pôde estar aqui presente na noite de 31 para 1º, pôde um pouquinho contemplar essa beleza do culto cristão. Fizemos a hora santa, terminada com o Tedel, e depois a bênção do Santíssimo Sacramento. E no primeiro momento do ano começou-se a Santa Missa. Então, realmente não há ato melhor, mais indicado para se fazer na data de hoje do que ir assistir a Santa Missa. É interessante observar que, na atualidade, por causa do abandono da religião, os governantes, os empresários sem fé, eles alteram muito os dias santos de guarda e existe uma tentação grande dos cristãos se adequar, aceitar essas alterações, mas no começo do cristianismo não foi assim. Observe que já havia esta prática pagã, esse culto pagão, desde o começo do cristianismo, mas, entretanto, o que o cristianismo fez foi colocar uma cerimônia para contrapor aquele ato pagão, para combater aqueles cultos pagãos. E assim o cristianismo tomou força e prevaleceu. A criança a ser circuncidada, ali era-lhe dado o nome. Quando a criança se batiza, também se dá o nome à criança. Na circuncisão, dava-se também o nome. E ninguém mais era capaz de dar o nome a Jesus do que o Padre Eterno, que dera o nome antes de ser concebido através do arcanjo São Gabriel. Disse o anjo à Santíssima Virgem: o filho que nascerá de ti será chamado Jesus. Esse nome não é o nome comum, não é um nome qualquer, porque esse nome corresponde a uma realidade perfeita. As outras pessoas podem receber o nome, mas que eles não
não corresponda na sua vida o que aquele nome indica, pode-se receber o nome de Carlos, mas certamente não terá a bravura de Carlos Magno. Pode-se receber o nome de Pedro, mas certamente não terá a santidade de São Pedro. Mas aquele nome Jesus, que significava em hebraico Salvador, era o nome perfeito e que correspondia exatamente à realidade. E quando Nossa Senhora ouve aquele nome, Yoshua, ela entendeu perfeitamente a função, a realidade, o que significava aquele nome. Quando pronunciava, ele não tinha aquele entendimento nosso muito superficial, mas pensava bem na realidade, no que esse Salvador ia realizar, ia fazer, o que significava esse Salvador. Alguns santos que penetraram bastante nesse nome Jesus ficaram tão embebidos do sobrenatural que as pessoas achavam que tinha ficado louco e passava milhares de vezes pronunciando pela rua Jesus, Jesus. Salvador, Jesus significa Salvador. E que veio salvar o Salvador, as almas do poder do demônio, as almas decaídas, remir as almas que Adão tinha sido o causador da ruína. Deus, quando criou Adão, o criou em estado de graça. Isto é, Adão, homem, mas foi já elevado por Deus a um estado que está acima do seu estado natural. O estado sobrenatural, o estado de união com Deus, o estado de amizade com Deus. Então, a natureza de Adão era íntegra, era harmonioso, era perfeito a sua virtude como homem. Mas, infelizmente, Adão decaiu desse estado que Deus o criou e reduziu aos seus descendentes a esse estado de inimizade de Deus e de escravos do demônio. Então, Jesus, o Salvador, veio nos redimir, veio nos socorrer desse estado miserável que o homem se encontrava. Como dizia São Paulo, foi grande o pecado, a queda do homem de Adão foi grande, mas a graça superabundou. Com a vinda de nosso Jesus Cristo, o nosso Redentor, veio maior graça em nosso benefício, em nosso favor. E através do santo batismo, nós passamos a ser membro vivo de Jesus Cristo. O próprio nosso Senhor fala no Evangelho, comparando com o sarmento com o broto da uva, que vive da seiva daquela uva. Assim a alma redimida, a alma batizada, ela passa a viver a vida divina. É imenso esse dom, é imenso.
Entre esses santos que entenderam em profundidade o significado espiritual desse nome Jesus, os apóstolos, em muitas passagens, cito aqui apenas duas passagens rápidas de São Paulo. No Atos dos Apóstolos, São Paulo se encontra com um profeta chamado Agabo, Atos 21, 8:14. Esse Agabo pegou um cinto da mão de São Paulo e, amarrando os pés e as mãos dele próprio com o cinto, profetizou o que iria acontecer com São Paulo, dizendo que aquilo ia acontecer com o próprio São Paulo. Os cristãos ali presentes ficaram tanto preocupados, ainda não tinha aquela maturidade na vida espiritual, não entendiam o que era o martírio ainda. Mas São Paulo então os repreende mansamente por causa daquela ação deles e confessa ali que pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus, ele estará pronto a sofrer qualquer perseguição, qualquer tormento. E pronunciou se expressou de tal forma que os presentes ficaram convencidos de que ele estava realmente decidido a sofrer por causa do nome de Jesus. E outra ocasião, se encontrando com os filhos de um sacerdote chamado Seva, que eram exorcistas, e esses exorcistas, vendo São Paulo expulsar os demônios, fazer milagres, ao pronunciar o nome de Jesus, tentaram fazer um pouco como fez o Simão com São Pedro, achando que era uma coisa mágica, não entendendo que era uma coisa profunda o nome de Jesus, e foram então fazer os exorcismos invocando o nome de Jesus, como São Paulo fazia. Mas mal eles começaram a fazer expulsão a um homem endemoniado, aquele demônio naquele homem se voltou contra os dois, estraçalhou as roupas dos dois e bateu terrivelmente nos dois. Mal eles conseguiram fugir daquela casa. Isso está no Atos dos Apóstolos 19, 13, 17. Para nós cristãos, serve esse exemplo de alerta, porque não basta não blasfemar, e nem basta repetir com os lábios para nos salvar, como não bastou os filhos, aqueles exorcistas. Que adiantará dizer Jesus, Jesus, se depois se fica tranquilamente no pecado mortal? Se não se vive em graça
se não se desapega o coração dos hábitos pecaminosos, não adiantará nem mesmo as primeiras sextas-feiras de cada mês. Assim diria o demônio. Conheço Jesus, conheço Paulo, conheço todos os santos, conheço os bons cristãos que se salvaram invocando com sinceridade da vida este divino nome. Mas tu és meu, sobre a tua alma está o meu nome e o sinal da minha posse, e precipitará aquele indivíduo no fogo do inferno. A grande lição desse evangelho, dessa circuncisão, é o grande socorro que nosso Senhor veio trazer em nosso favor. E como é possível, depois de 20 séculos, os homens permanecerem cegos e trocam Jesus Cristo por qualquer homem? Como é possível confundir Jesus Cristo com um homem comum aí? Que mistério! Que mistério! Precisamos então pedir essa grande graça à Nossa Senhora, que ela, como ninguém, conheceu bem o que significa Jesus. Recorremos à Santíssima Virgem, que nos dê essa capacidade de discernir bem o significado espiritual desse nome, Jesus, e que trazemos em nossos corações, com todo zelo, com todo amor, com toda reverência, não tornar vulgar, para não ocorrer o que ocorreu com os filhos de Seva. Que Jesus Salvador nos dê amor, a sua santíssima redenção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.